Excede. É uma super vitrine para cineastas e artistas de vários segmentos, personalidades da nossa sociedade. Excede. Entretenimento e serviço social. No ar, Excede. Finesse, elegância, charme. Jardins, esse bairro chique de São Paulo, tem George Seng, que hospeda a nossa entrevistada de hoje, Erika Banvart. Arte é um pedaço do Excede. E hoje mostraremos alguma coisa tão incrível, tão diferente, do Brasil para o mundo, em termos de arte. Erika Banvart, que bom você aqui. Muito obrigada, muito bom dia. Eu estou muito contente de ter encontrado vocês e obrigada por ter me prestigiado. Erika, você saiu do Rio de Janeiro para o mundo. Há 45 anos atrás, eu saí, dei a volta ao mundo e acabei agora há 35 anos na Suíça. Um Banvart, o que significa? Qual é o teu estilo, a tua obra? Eu tenho um produto, o produto é Snow and Ski Paintings, isto é, neve e esquiadores. É um produto que eu criei há 20 anos atrás. O teu tema é neve, sempre? Não, o meu tema varia de acordo com o país que eu moro. Se eu morasse na Arábia, eu pintaria camelos e o deserto. Quando eu morei no Amazonas, eu pintava a pirarucu e as árvores, a vegetação tropical. Quando eu morei em Paris, eu fazia portrait e trompe-l'œil. Você sabe o que é trompe-l'œil? Não. Trompe-l'œil é exatamente o que a palavra diz. Engana o olho, isto é, eu pintava como é uma fotografia. É uma coisa muito, muito francesa. Eu posso entender, então, que o artista ele pinta o que o circunda, o seu perimundo? Sem dúvida. Imagina, Gauguin foi para Tahiti e só pintava aquelas mulheres com aqueles cabelos compridos, e as palmeiras, e a praia tahitiana. O Picasso pintava o sul da França, quando morou no sul da França. Toda a inspiração, então, também demanda, não só de sonhos, por exemplo, de dentro, mas do exterior. É uma mistura, é uma melange. É o que você imagina, mas é muito importante o surrounding. Como fala isso? Sim, o que circunda realmente. O que circunda. O seu mundo. Se eu algum dia vim morar em São Paulo, eu muito provavelmente eu vou pintar o que eu vejo, que é os prédios, o dia a dia da vida, um boteco com gente, se bem que tem tanta gente que está fazendo isso, e eu faço questão de fazer sempre uma coisa que ninguém fez. E quadros de esqui de neve, eu sou a única que só se dedica a isso. Eu observando essas telas de neve, você não usa muitas cores, eu vi 3, é isso? Eu não sou uma pessoa muito colorida. Muito pelo contrário, minhas cores são as cores básicas. E você vê na minha roupa, eu sempre saio com 2, 3 cores. E eu acho que também cansa menos. Eu acho que tudo que é muito colorido cansa. Essa é a minha opinião. Percebo também na arte sua que as pessoas não são identificadas, elas são estilizadas. Absolutamente. No momento que você dá uma cara para uma pessoa, você está tirando toda a imaginação da pessoa que vê aquilo. Tudo que você faz muito determinado tira o sonho da pessoa que vê aquilo. Por isso que eu faço... eu não sou abstrata, mas também não sou concreta. Eu deixo o betrachter, a pessoa que vê o quadro, sonhar, imaginar. Ah, ela tem uma cara assim, é bonito, mas podia ser assim.
público de esqui é um público diferenciado, é um público bonito e chique. Well, isso é um mito, né? É mito? É um mito. O esqui é um esporte de países de neve e vai de A até Z. Eu faço minhas exposições num lugar um pouco mais de elite, que é Saint-Moritz, Eichstätt, Zermatt e Klosters. Mas não deixa de ter pessoas bem normais ele agora, gradativamente, o esqui está ficando quase que uma coisa de consumo brutal. E é isso que eu sou contra, e por isso que os meus quadros têm um cunho nostálgico da época, onde as pessoas iam para as pistas de esqui com uma mochila, e na mochila tinha um sanduíche, tinha um chocolate, como sempre, para dar energia, e tinha uma fruta, como sempre. O suíço não sai sem uma fruta. Vai olhar, na minha bolsa tem uma maçã e uma banana. É mesmo? É. São as coisas que... porque como você tem muita montanha para subir e descer, isso tira muita energia. Então, você recupera essa energia ou com uma fruta ou com chocolate. Você mostra também, até a história do esqui. Não existiam instrutores antigamente. A tua tela meio que retrata isso, não? Sem dúvida, antigamente as pessoas pegavam uma tábua de madeira, amarravam o pé e desciam a montanha. Isso eles faziam também para carregar o feno, que é feito lá em cima na montanha. Então, começou assim. E depois isso foi sendo comercializado, mas inclusive, eu tenho o portrait do primeiro professor de esqui que jamais esteve na Suíça. E esse é um quadro que está hoje em dia exposto no melhor, ou vamos dizer, no museu, no hotel mais famoso de Saint-Moritz, que chama Suvreta House. Um tema muito interessante, muito bacana, muito diferente. E ela nos mostra de uma maneira muito peculiar. Por exemplo, as bolinhas de neve. Como você consegue? Como eu trabalho só em linho feito à mão e antigo, o meu linho tem 100, 150 anos, e ele é um linho grosso, e quando ele é tecido à mão, ele não sai perfeito, ele sai com nódulos, né? Nódulos ou nós. E esses nós, quando eu preparo a tela, eu ponho a primeira camada de tinta branca, porque depois a neve não é branca, a neve tem diferentes nuances de cores, né? Às vezes ela é cinza, às vezes ela é azul, se está um dia muito ensolarado, ela é amarela, ela é creme. E quando eu começo o quadro, eu passo essa tinta nessa tela bem grossa, e os nódulos fazem com que aquilo pareça que seja uma pedra no meio do caminho da pista. Eu deixo essa natureza, eu deixo o quadro ser bem natural. Eu vejo tuas roupas super diferenciadas no pintar. Qual o seu estilo de roupa? Você diz o meu próprio? Sim. Eu faço questão de usar roupas antigas. Eu tenho uma certa modernidade, mas eu tenho calças, por exemplo, que eu comprei em Portobello Road, na Inglaterra, em 1973. E são calças que têm bossa, são calças que têm... não são calças que são elaboradas. Às vezes eu uso muito roupa do exército. Eu gosto muito de sair na rua com tudo no meu bolso. Eu não gosto de bolsa. Então, eu faço questão, e sempre fui assim. Eu me lembro, no Rio de Janeiro, eu fui a primeira garota que, na praia do Pier, fazia o meu biquíni de crochê. E, no final, eu acabei vendendo para um monte de pessoas e acabei fazendo. Eu fui a primeira pessoa. Inclusive, eu tenho foto que saiu na Face Fotos, daquela época que a gente não pode falar tanto de tempo. Espera aí. Toda essa elegância quer dizer que tem a malandragem e a simplicidade do carioca, do brasileiro? Mas, sem dúvida, não interessa que sangue você nasce no Brasil, a tua alma é brasileira.
Você também pode assistir o programa E7 pela TV web tve7.com.br. Clique em Mais E7 e terá acesso aos programas anteriores. tve7.com.br. Acampamento VIPs. O acampamento VIPs é o lugar ideal para a realização de eventos. Contamos com uma ótima infraestrutura composta de alojamento, refeitório e um amplo complexo esportivo. Diversão garantida, com todo o conforto e qualidade. Fala um pouco da Érica. Eu tive diferentes fases na vida e aprendi agora que a melhor coisa são as coisas básicas. Eu sou uma pessoa básica. O básico estando bem, a cama sendo gostosa, a companhia sendo agradável, a comida, eu tenho que comer comidas antigas. Tudo que se inventou em termos de comida nos últimos 20, 25 anos, para mim eu elimino. Eu acho que é desnecessário. A minha comida tem que ser a básica, antiga, que a gente comia no Brasil, quando eu morava aqui. O mundo hoje de Érica Banvart é ultra sofisticado, Europa, América, mundo todo. Mas ela vem para o Brasil. Sabe para quê? Por que você vem para o Brasil? Para comer pirarucu, para comer as frutas brasileiras, que eu estou vendo que estão sendo exportadas para o exterior, sem querer me tornar política, mas para comer e para ver os amigos, que são imbatíveis. Eu morei em 14 países no mundo inteiro, mas é aqui que eu me sinto em casa, apesar de não morar há 45 anos. E particularmente num hotel, Jorge Sang. O hotel é a minha casa no Brasil. Aqui eu sou tratada como se eu estivesse na minha casa. Eles são absolutamente os melhores. Eu já tive em vários outros que são até um pouco mais, que palavra chata, né? Luxuriosos. Mas aqui, para mim, é o maior luxo, por causa do carinho que eles se dedicam para mim. Ontem, você foi no show de Elza Soares e Luiz Melodia. De volta remoinho, de passo a passo, um toque de sonho sozinho, te leva em qualquer direção. De volta remoinho, de passo a passo. E eu sambei, no Samba no Pé, fui a única. Porque eu senti que estava, por causa do frio, talvez, que para mim é calor, eu senti que as pessoas estavam todas um pouco duras. E quando eu vi, abriu a cortina e começou aquele tum, tic, tum, tic, tum, tic, tum, tic, tum, eu não aguentei. E eu comecei a sambar. Você levantou. E eu, imagina, sozinha, eu fui sozinha no show. Mas eu gostei muito. Agora, o mundo sofisticado de Érica, um Banvart hoje é um produto diferenciado. Por exemplo, chocolate. Olha que trabalho de Érica Banvart. O chocolate eu comecei a fazer quando eu fiz uma exposição no museu em Vail, em Colorado. E nós fizemos 2 diferentes chocolates que, no final, eram disputados e viraram peças de coleção. Nós vendíamos o chocolate a $100. É uma coisa bem... mas porque foi considerado uma peça de arte. Esse eu fiz para os 100 anos do Suvretta House, que foi exatamente o hotel que eu trabalhei muito com eles. E já correu pelo mundo, inclusive Brasil. Inclusive Brasil, Olha que obra de arte. Aqui tem um Banvart.
algumas telas que eu queria que Érica nos explicasse. Por exemplo, essa capa. Bom, isso aqui é o catálogo da penúltima exposição e eu dou um nome, tipo, que eu invento. Esse foi esquiologia. Esquiologia é a ciência do esqui. Esse nome é você que definiu, esquiologia? Eu que defini, é. E aqui, por exemplo, também eu tenho quadros, por exemplo, como esse, que são os cachorros de neve, que também é um esporte muito desenvolvido na Suíça, que é um quadro muito especial também pelo contraste dele, a neve suave e esses cachorros que não são agressivos, mas que pela cor deles, mas mesmo assim eu acho que fica muito harmônico. Sempre em 3 cores e as bolinhas de neve. Sempre, sempre. Toda a sua arte vai à bandeira da Suíça. Sem dúvida, sem dúvida. E tenho também... Bom, esse aqui eu fiz para os Estados Unidos, então ele tem o professor de esqui com uma bandeira americana. Esse é, por exemplo, lembra quando eu falei do piquenique? Isso aqui é uma cena muito antiga, ela deve ter 60, 70 anos, quando as pessoas saíam e não tinha restaurante nas pistas. Então, eles levavam a mochila com tudo. Esse quadro das placas, alguma coisa super diferenciada e singular. Esse quadro é um quadro que foi bem grande, ele foi vendido já. Eu poderia ter vendido ele umas 50 vezes, porque ele é a montanha mais alta que tem em St. Moritz, e é um signpost, que eu não sei como fala em português, mas é um signpost com todas as pistas famosas que tem em St. Moritz. E todo mundo que ouviu esse quadro queria, porque é um quadro bem único. E as pessoas estilizadas aqui também, que não tem... É uma coisa antiga, mas não é fora de moda. Para o artista, a galeria é muito importante, mas museu ultrapassa, excede. E você participa de museus. Sem dúvida. O museu é o segundo degrau acima de uma galeria. Eu fiz uma exposição, a primeira exposição eu fiz no museu no Schwarzwald, que é na Floresta Negra, numa casa que tinha do século XIV, muito interessante. E foi uma exposição muito emotiva, porque foi exatamente a condessa Romanov, da família Romanov, pediu para que eu celebrasse o aniversário de 40 anos dela na minha exposição. Então, eu fiz uma apresentação de todos os quadros, e foi muito interessante, porque ela teve todo esse interesse em convidar as amigas dela e as pessoas e fazer a festa de 40 anos dela no meio dessa minha exposição no museu. Você correu Europa, América? A Europa inteira, Estados Unidos e... Ásia, Oriente Médio? Não, eu ia fazer uma exposição em Hong Kong quando teve uma revolução. Érica, eu sei dos teus relacionamentos super legais, super poderosos. Inclusive, um amigo de uma pessoa que eu amo muito, Lady Diana. Well, indeed. Eu passei 3 semanas, eu fui a primeira aluna do James Hewitt, numa fazenda que ele comprou em 1998. E como eu gosto muito de andar a cavalo, e ando a cavalo, e eu me candidatei, ele me pegou como a primeira aluna dele. Eu passei 3 semanas nesse envolvimento que parecia realmente um filme, porque ele tinha uma fazenda maravilhosa, linda, e de dia nós andávamos a cavalo. Eu vi ele adestrar um cavalo, ele fazia aquele trabalho de botar a primeira vez uma sela no cavalo. Ele realmente era impressionante. E de noite nós sentávamos na lareira, o James, a mãe e eu, a mãe chamada Shirley, nós sentávamos numa lareira e bebíamos os 3 uma garrafa de vinho do Porto. Porto Wine.
E lá eu ouvi as histórias que eu não posso contar. Da nossa querida Agora Daiane. não, qualquer hora eu conto, mas as histórias são realmente impressionantes. Como você definiria a Lady Di? É uma pessoa muito carente, como todos nós somos, mas ela tinha um cunho a mais. E ela foi realmente levada a esse casamento com o Prince Charles, porque ela foi a mulher certa na hora errada, vamos dizer assim. Um pouco dos teus clientes, pode? Eu tenho uma história muito boa que aconteceu numa galeria em Gstaad, que foi há 3 anos atrás. Eu estava sentada esperando alguma coisa acontecer, eu não me lembro muito bem, e eu vi entrar um grupo de pessoas. E nisso vem um dos homens, vem para mim e fala, posso falar em francês? Porque isso só funciona em francês. Pode sim. Eu falei, Madame, c'est vous la artiste, c'est vous la peintre? Madame, a senhora é artista? Eu falei, sou, com uma certa humildade e tal. E ele falou assim, Madame, j'adore ça que vous faites. E eu falei, mas que bom, muito obrigada. Ele falou, Madame, eu adoro o que a senhora faz. E eu falei, muito obrigada, e agradeço. Ele esticou a mão e falou, Jean de Luxembourg. E eu virei e falei, Erika de Rio. Quer dizer, porque ele, como Duque de Luxemburgo, o nome dele é Jean, que é João de Luxemburgo. E eu estava desconfiada. Erika do Rio. Erika de Rio. E ele riu, ele foi muito, muito espirituoso. Ele riu e falou, todo mundo faz isso. Tem até pessoas que me conhecem que fazem piada sobre isso. Quer dizer, ele foi muito à l'aise, né, como diz o francês. Ele foi engraçado. Fala um pouco da nossa linda Úrsula, que é sua amiga. A Úrsula também está, ela é figura local, a Úrsula Andrews. Ela é a grande mulher meu cinema, do mundo do... É incrível. E ela era a melhor amiga da galerista que eu tinha em Gstaad, e ela era presente em todas as vernissagens. E quando eu estava sentada, esperando ter a vernissagem, né, a abertura da exposição, entra o Valentino, entra a Ursula Andrews, entra o Roger Moore. E eu virei para o meu marido e falei assim, Ivan, eu estou achando que isso aqui é um pouco esquisito, tem alguma coisa errada acontecendo aqui. Mas, realmente, esse é o mundo de Gstaad, esse é o mundo de St. Moritz. St. Moritz, Aspen, Ursula Andrews, um pedacinho da nossa querida Erika. Mas tem outros nomes. Tem. Tem da família von Opel, a Julia von Opel, Julia Finger, que virou Julia von Opel, da dinastia Opel, eles são grandes clientes meus. Tem a Ellen Ringier, que é como se fala, tem o maior Verlag, que faz livros e jornais em Zurique. Tem o Ernesto Bertarelli. Sua mãe era pintora, e alguém me disse que você já pintava na barriga dela. Eu tenho a impressão que eu nasci com um pincel na mão. É essa a minha impressão. Ela te ensinou alguma coisa ou você aprendeu fora dela? Santo de casa não faz milagre. Mas, quando nós estávamos... eu nasci no Rio, depois viemos para São Paulo. E, chegando em São Paulo, meu pai, que era russo, achou na comunidade russa uma russa chamada Elsa Chonsky, e ela foi a minha, como se explica? Foi a minha mestre, e ela foi discípula de Oskar Kokoschka, que foi um grande pintor russo. Você não assina suas telas na frente? Não. Eu faço questão de não botar um nome na frente, que eu acho que interfere
no visual. Eu assino atrás, eu escrevo inclusive atrás a história da tela, como ela foi feita e como ela foi criada, e quando tem alguma variação, eu assino e dato atrás. Mas quem vê um Banvard já sabe, é um Banvard. Assim, me parece que falam, God Save the Ski, de Érica. Well, isso foi uma alusão a God Save the Queen, e como a minha segunda nacionalidade é inglesa, eu fui casada em primeiro casamento com inglês. Então, eu tenho a nacionalidade britânica, e eu achei muito bom, principalmente esses últimos anos, foram anos muito Queen, tudo era Queen. E a Queen é uma pessoa muito dentro da vida de qualquer cidadão britânico, que eu me considero também. Este que é de Surrey. Esse foi meu marido de Dorking, Surrey, que eu falei que você tem o nome de um condado muito especial. O meu condado britânico de Surrey. Érica, que prazer imenso. Primeiro, em ser teu amigo. E segundo, saber da tua arte, que é uma arte maravilhosa. Parabéns. Obrigado por existir e por ser do Brasil. Érica Banvard. Muito obrigada e, igual, um beijo brasileiro e um abraço. Érica Banvard.